Querido irmão, querida irmã, este 14º domingo do tempo comum nos traz algumas mensagens, duas principais, muito fortes e muito atuais para a nossa caminhada de fé e de vida. A primeira tem a ver com o ser profeta, um termo que aparece muito na Bíblia e que aparece também na teologia cristã e que não está destinado só a alguém do passado ou a alguém muito extraordinário. Pelo batismo, todos nós somos constituídos profetas. A palavra de Deus hoje nos fala das dificuldades que um profeta enfrenta, especialmente, muitas vezes, nos seus próprios ambientes de origem. E a segunda mensagem tem a ver com as nossas fraquezas humanas e como é delas que pode brotar um extraordinário relacionamento com Deus que nos conduz à salvação e a feitos tão belos e maravilhosos nesta terra. Aprofundemos em rápidos instantes essas duas grandes lições que este domingo nos traz. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Ezequiel, nos conta que Ezequiel recebeu em si um espírito, que ele chama principalmente de forte. Entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que me falava, que me disse: Filho do homem, eu te envio a uma nação de rebeldes, que se afastaram de mim. A esses filhos de cabeça dura e de coração de pedra, eu vou te enviar. E tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Quer te escutem, quer não, porque são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que entre eles houve um profeta. Essa brevíssima leitura do segundo capítulo do livro de Ezequiel nos explica muito sobre o que é um profeta. Um profeta é alguém que transmite uma mensagem. Conceitualmente, isso é ser profeta, transmitir uma mensagem. E a transmissão dessa mensagem comporta duas realidades: o anúncio e a denúncia. Naturalmente, no contexto religioso, essa mensagem transmitida, e esse mensageiro é chamado de profeta, tem a ver com a mensagem do amor, que é o ser mesmo de Deus, é a sua essência e a sua forma de agir e de se manifestar sobre a humanidade. Portanto, um profeta é um anunciador do amor. Mas o amor comporta exigências, compromissos, atitudes e também renúncias. Por isso, ao anunciar o amor, o profeta é um anunciador também da justiça, da verdade, da generosidade, da bondade, da reconciliação, da paz, do perdão. E sabendo que a humanidade é imperfeita e que tantas vezes o ser humano se afasta dessas realidades que apenas citei, o profeta é alguém que denuncia. Denuncia o quê? O contrário do que anuncia. Um profeta é alguém que tem a coragem de denunciar a injustiça, a maldade, a corrupção, a exploração, a mentira, a violência, o ódio. Naturalmente, cada vez que se trata de anunciar e denunciar, duas reações podem acontecer em quem recebe a profecia: aderir a ela e fazer o bem que já se fazia, renunciar ao mal que já se renunciava e aperfeiçoar sempre mais, tanto as escolhas quanto as renúncias, ou a rejeição ao profeta. Porque a verdade incomoda, o anúncio incomoda, a denúncia incomoda. Por essa razão, desde sempre, os profetas não são bem aceitos. Nesse diálogo de Deus com Ezequiel, essa é uma situação que fica muito clara. Deus diz: Eu vou enviar você a um povo rebelde, a um povo de cabeça dura e que talvez não vai te escutar. Mesmo assim, Deus, por amor àquele povo, envia um profeta que possa lhes apresentar uma mensagem que faz a vida valer a pena, ainda que de forma muito incômoda. O grande profeta da humanidade é Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o grande anunciador do amor na história humana. Ele é o amor encarnado, é o amor mesmo. E Jesus Cristo é também o grande denunciador das mazelas da humanidade. Jesus foi aquele que denunciou, por exemplo, eh, a injustiça tributária da sua época. Jesus foi aquele que denunciou a hipocrisia dos religiosos. Jesus foi aquele que denunciou a incoerência de vida dos líderes do seu tempo e muito mais. Por essa razão, Jesus foi rejeitado, ao ponto de ser assassinado no instrumento de tortura mais cruel que a humanidade já conheceu, que foi a cruz. E Jesus, hoje no Evangelho, justamente passa por um fato muito delicado. Ele vai à sua terra, a Nazaré. Ele, o Nazareno, vai a Nazaré e ali não acreditam muito nele. E por que não acreditam? Porque o conheciam do ordinário da vida. Tanto que eles dizem, mas de onde foi que ele tirou essa sabedoria, esses milagres? Ele não é aquele que a gente conheceu, que cresceu aqui, que estava sempre no nosso convívio? Não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão deste, daquele? Suas irmãs não estão aqui? E não reconheceram em Jesus de fato quem ele era. Não foram capazes de transcender essa barreira daquele ordinário que conheciam de Jesus. E Jesus ali não conseguiu fazer milagres, apenas algumas curas de doentes, porque eles não tinham fé. Aqui a gente tem um dos pontos mais interessantes sobre a nossa vida, seja espiritual, seja humana. Nós normalmente, para crer em Deus, demandamos sinais extraordinários. Queremos que Deus se manifeste com sinais, com prodígios, com gestos. Queremos aquilo que foge da nossa compreensão. Mas o relacionamento com Deus não é assim. Comumente, Deus se manifesta no ordinário da vida, naquilo que dia após dia vai se sucedendo e Deus se esconde para ser encontrado por detrás de cada pequena realidade ordinária da vida. Deus está na sua vida do momento que você acorda ao momento que você vai se deitar, pronto para ser encontrado em todos os ambientes em que você circula. Deus está naquela aurora, naquele pôr do sol, naquele sorriso de alguém, na mão estendida de quem te pede. Deus está naquele fato que aconteceu e naquele que não aconteceu. Deus está nas vitórias e nos fracassos de cada momento. Deus se apresenta no ordinário da nossa história. E nós precisamos aprender a buscar a Deus, não nos milagres, que acontecem, e tem uma razão de acontecer, mas Deus não está só nos milagres. Ao contrário, Deus está naquilo que nos rodeia e também naquilo que está dentro de nós. Essa é a grande lição do trecho evangélico de hoje. Deus quer ser encontrado e permite ser encontrado não só nos fatos extraordinários e nos milagres, mas no ordinário, no silencioso, no cotidiano da nossa vida. Dessas duas leituras, a profecia de Ezequiel e o capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos, nós tiramos algumas conclusões práticas. Profeta é alguém que transmite uma mensagem. Um profeta de Deus é alguém que anuncia o bem, o amor e a justiça e denuncia tudo aquilo que vai contra o ser humano, a sua realização plena, a coerência da sua vida, aquilo que vai contra o desígnio de amor que Deus tem sobre a humanidade, especialmente denuncia a falsidade e aquilo que é capaz de destruir o ser humano e as suas relações. O maior profeta é Jesus e nele nós devemos nos inspirar. Um profeta que só amou e que foi até o fim, inclusive no sacrifício de si mesmo, pelo amor que anunciava e que era e é ele próprio. E saibamos que ser profeta é o nosso chamado. Todos nós devemos exercer a profecia em todos os dias da nossa vida.
sabendo também que isso nos provocará perseguições e desafios. Finalmente, a segunda leitura, retirada da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos traz um dos trechos mais profundos e misteriosos da literatura paulina, em que São Paulo anuncia que possui um espinho na sua carne, que lhe causa um profundo sofrimento, que ele já suplicou muito a Deus que retirasse esse espinho da sua carne, o que não aconteceu. É interessante Paulo colocar que ele tinha alcançado um patamar de relacionamento com Deus extraordinário. Ele tinha recebido muito de Deus. Ele estava numa relação com Deus alta, extraordinária. E para que ele não se tornasse soberbo, pelo tanto que Deus deu para ele, né, ele recebeu esse espinho espetado na sua carne. E aqui ele recebe uma resposta de Deus, desse espinho que não saía da sua carne. Basta-te a minha graça. E essa palavra Deus hoje dirige a mim e a você. Basta-te a minha graça. Não é necessário que nós vençamos todas as nossas batalhas humanas. Não é necessário que nós obtenhamos todas as vitórias que queremos obter. É necessária apenas a graça de Deus. A graça de Deus age em nós e busca o melhor de nós e produz os frutos que Deus quer que produza e torna a nossa história saborosa, admirável aos olhos de Deus e nos conduz à salvação. Basta a graça de Deus. Mais do que as nossas forças, os nossos planos, as nossas seguranças, tantas vezes muito inseguras, é a graça de Deus que importa. Esse espinho na carne de Paulo nós não sabemos o que é. Existe muita especulação nesse sentido, mas não nos importa ficar especulando. Importa saber que esse espinho na carne não era nada de trivial. Não eram os boletos para pagar, não era uma dor no ombro, não era uma tosse, de modo algum. Era alguma realidade profundamente difícil e crônica da sua existência. E aqui vamos ao ponto que nos importa. Todos nós temos um espinho na carne. Todos nós. Pode ser uma tristeza profunda, pode ser um trauma do passado, pode ser um medo, pode ser uma dor física, psicológica ou espiritual. Pode ser um fato que nos aconteceu que nós não conseguimos ressignificar e que nos causa vergonha. Pode ser uma condição física ou mental. Enfim, todos nós temos um espinho na carne. Todos nós temos uma situação terrível, dura, difícil, que nos aprisiona, nos machuca, nos envergonha, nos leva para baixo. Por que Deus permite? Para que do espinho na nossa carne nós alcancemos a humildade de reconhecer que somos frágeis e limitados e essa humildade nos leve para mais perto de Deus. São Paulo conclui nesse trecho da Escritura: é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, eu me alegro das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eu me alegro nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por amor a Cristo, porque quando me sinto fraco é que sou forte. Guarde essa palavra. Quando me sinto fraco é que sou forte. Porque quando nos faltam as forças, quando nós não somos capazes por nós mesmos de dar conta de tudo, é aí que a força de Deus se manifesta e dá conta daquilo que nós não somos capazes de dar conta. Existe uma frase que eu gosto muito que diz que Deus é o jeito que dá jeito no que não tem jeito. Então, nas nossas fraquezas físicas, psicológicas, emocionais e espirituais, surge o espaço necessário de humildade que nos identifica com os pobres e sofredores
e nos identifica de modo especial com a cruz de Cristo, e nesse espaço de limitação e fragilidade, Deus habita e nos aproxima dele, e nos preenche com a sua graça, e nos faz perceber que as forças humanas são limitadas, mas o poder de Deus é ilimitado, e a sua graça sobre nós supera todas as nossas fraquezas, todos os nossos pecados, todo o nosso passado, todos os nossos traumas, todas as nossas ansiedades, depressões, angústias. Portanto, querido irmão, querida irmã, já não tenho mais tempo de continuar aprofundando esse assunto, já fomos longe, mas guarde deste domingo. O Senhor te chama a ser profeta, a anunciar o bem, o amor, a paz e a justiça onde você está, a começar do lugar mais difícil que existe, a sua casa, a sua família, passando depois ao seu ambiente de trabalho, ao seu grupo de amigos, aos coletivos em que você se acha. Saiba que ser profeta cansa e é difícil, mas vale a pena, porque o anúncio do amor e a denúncia do mal transformam o profeta e quem recebe a profecia. E saiba que eu e você temos uma fraqueza dentro de nós. Eu e você temos uma vergonha dentro de nós. Eu e você temos uma dor dentro de nós que não é nada trivial e que a gente não consegue afastar. Mas é justamente nessa fraqueza, nessa dor, nessa angústia, nessa vergonha que Deus se manifesta e nos chama a ser humildes e a encontrar força na sua graça e no seu amor infinito e constante por nós. Bom domingo e boa semana.